configurar um formulário para encaminhar para os familiares dos seus alunos e verificar, né, ter um mínimo de feedback sobre a aprendizagem dos seus alunos com deficiência, com transtorno do espectro autista no ensino remoto. Olha, se eu fosse você, eu acompanhava essa aula, que eu vou explicar tudinho, bem explicadinho, e você vai ver como é simples desenvolver esse formulário, encaminhar para a família e conseguir um feedback que vai te ajudar muito nos relatórios. Olá, tudo bem? Eu sou Fabiana Leme, sou da Inclutopia e no vídeo de hoje nós vamos configurar um formulário para você encaminhar nesse ensino remoto para os familiares ou para as pessoas que estão fazendo a mediação com os seus alunos lá, né, do outro lado. Dessa forma, você vai ter, além de um registro, isso também vai facilitar depois a organização dos seus relatórios e o futuro planejamento, né? Porque a gente precisa desse feedback para continuar desenvolvendo e planejando atividades significativas para os nossos alunos. Mas antes de eu começar esse tutorial, que está bem simples, é um passo a passo, olha, bem facinho, e eu vou deixar tudo bem explicadinho. Você já se inscreveu aqui no nosso canal? Você sabia que a cada inscrito, a cada nova curtida, a cada novo compartilhamento, o YouTube entende que esse é um conteúdo importante e ele divulga para mais pessoas. Então, essa é a forma de você também auxiliar que a informação chegue a mais pessoas, aí ampliando o conhecimento sobre educação inclusiva. Vamos lá, é rapidinho, é só se inscrever. E também, se tiver alguma sugestão de tema e quiser conversar com a gente, é só colocar aqui para mim nos comentários, tá bom? Eu sempre leio e adoro ver que vocês já estão utilizando, ver diferentes formas e assim a gente vai se relacionando, tá bom? E não deixe de acompanhar esse vídeo até o fim, porque no finalzinho eu tenho uma dica extra que vai facilitar muito lá no final do ano, quando você tiver que sintetizar toda a sua prática em relatórios. Sim, a gente já precisa pensar nos relatórios. E no ensino remoto isso fica bem complicado, não é mesmo? Então, não perde esse vídeo, o finalzinho dele, com a dica extra. Muito bem, então vamos aqui para o nosso tutorial. A proposta hoje é utilizar o Google Drive, não é? Se você tem um Gmail, você tem uma conta no Google Drive, não é? Para você criar um formulário e encaminhar para a família de um modo bem simples, porque esse formulário ele é bem útil, bem simples, né? Bem fácil de preencher. Então, o que eu sugiro dentro do seu Google Drive é que você, vindo aqui no novo, já cria uma pasta, né, para manter os seus alunos, e aí você divide as turmas de acordo aí se você tem manhã e tarde ou por série. Então aqui eu coloquei alunos 2021. E aqui dentro do Google Drive, não é mesmo? Você já cria uma pasta específica, por exemplo, você pode criar ou para os formulários que você vai desenvolver ou até por aluno. Nesse caso, eu vou colocar aqui aluno 01, não é? Porque eu quero dividir por aluno. Você pode fazer também por turma, manhã e tarde, vai depender da sua organização. Veja como fica mais fácil, tá bom? Essa divisão ela é bem importante e ela vai fazer um link com a minha dica extra aqui no final do vídeo, que vai facilitar muito o seu, vamos dizer assim, o seu encerramento, o seu relatório lá no final do ano. Então, se eu vou encaminhar um formulário para esse meu aluno, no meu aluno 01 aqui, eu abri a pastinha do meu aluno, vou em novo aqui no Google Drive, e ele tem, lembra que a gente fez nos vídeos anteriores, tanto utilizando como se fosse um editor de texto, né, um editor de planilha, um de apresentação de slides. Hoje a gente vai utilizar formulários Google. Abrindo e clicando aqui no novo formulário, não é, eu já vou renomear esse formulário com o nome do meu aluno, para eu saber que é um formulário deste aluno, certo? E ele já vai trazer aqui o título. E a minha sugestão, né, a minha dica é que a gente organize poucas perguntas. A gente não pode sobrecarregar a família com uma série de perguntas em relação às atividades. A gente também não vai transferir para a família a responsabilidade de avaliar, de trazer essa avaliação do nosso aluno. Então, eu vou evitar aqui perguntas como realizou, né, enfim, como foi a atividade.
né? Conseguiu atingir os objetivos? Que objetivos são esses, tá bom? Então, imagine que eu tenho uma atividade anterior aqui e eu posso pôr até a foto da atividade. Então, olha, clicando nessa imagem e eu vou pesquisar aqui no Google Drive, não é? Imagina que eu tenho uma atividade lá que eu encaminhei para o meu aluno em relação à atividade lá do dinheiro, certo? Então, eu tenho aqui, reconhecendo, não é? Reconhecendo o dinheiro. Né? Essa foi a atividade que eu encaminhei lá para o meu aluno. Ele até me pergunta aqui se eu coloco sim, não, talvez, não é mesmo? Essa é uma opção. Você pode colocar reconhecer o dinheiro, não reconheceu, precisou de ajuda. Mas eu quero trabalhar outras possibilidades aqui, porque quando eu coloco na bolinha, a família ela só pode escolher uma opção, tá? Quando eu coloco caixa de seleção, não é? Eu coloco mais opções, porque eu quero saber, não é? Aqui eu quero saber aqui, olha, reconheceu a nota de R$2, né? Reconheceu. Aí a outra opção, não reconheceu a nota de R$2. Ou ele falou de repente um outro valor, né? Falou outro valor em real, né? Então, de repente, ele não reconheceu e falou que era R$10 e tudo mais, não é? Também vou querer saber nessa atividade se vamos dizer assim, se ele permaneceu. Vamos trocar a palavra por uma palavra mais simples, não é? Fez a atividade sozinho, não é? Fez a atividade com a minha ajuda, certo? Aqui eu tenho diferentes alternativas e a família pode selecionar algumas delas. Eu vou colocar aqui na visualização para vocês verem. Então, lá na atividade de reconhecendo dinheiro, olha, tem um errinho de digitação aqui. Vamos corrigir primeiro. Voltando. Aqui na hora de digitar, apertei errado aqui. Opa! E vamos visualizar. Então, a família ela pode responder, olha, reconheceu a nota de R$2 e fez a atividade com a minha ajuda, não é? Então, ele consegue trazer uma ou outra. Este pode ser um formato, tá bom? Não vou enviar ainda porque não tá finalizada. Outra alternativa, eu vou deletar esse aqui pra gente começar de novo. Então, imagina que o formulário tá aqui, no mais eu adiciono uma pergunta e eu vou perguntar se durante a semana ele permaneceu, conseguiu realizar a atividade com tranquilidade. Que aí eu vou fazer como se fosse num formato semanal. Durante a semana, realizou as atividades de que forma, certo? E aí eu posso pôr opção tranquilo, não tranquilo e tudo mais, mas a gente já viu tanto essa opção quanto a caixinha de seleção. E agora eu vou colocar uma grade aqui, uma escala linear, tá? Então, nessa escala linear, eu vou colocar aqui um marcador. Pode ser de 1 a 5, ou eu posso colocar de 1 a 10. O marcador 1 é quando ele se recusou a fazer. Se recusou a fazer. Fez tranquilamente, certo? E aí, nessa escala, vamos ver como ela fica? Então, a família vai me dizer, olha, durante a semana, como é que foi a atividade? O 1 aqui, ele se recusou a fazer, né? Se foi mais ou menos, a família vai graduando aqui para mim. Se fez tranquilamente essa questão da atividade. Então, eu consigo graduar. Então, essa caixa de seleção me permite, deixa eu sair daqui,
né? Essa escala linear, desculpa, ela me permite esse tipo de intervenção. Eu também posso utilizar uma outra opção aqui, onde eu coloco, né? Imagina que eu encaminhei letras do nome dele, eu quero saber quantas letras, né? Como é que foi o reconhecimento das letras, né? Reconheceu as letras do próprio nome. Vamos colocar próprio, né? Para não dar dúvida. Opa! Do próprio nome. Esse meu tecladinho aqui tá pequenininho para digitar. Então, dentro da caixa aqui, grade caixa de seleção, imagina que eu vou colocar nas linhas, né, as letras do nome. Então, a letra L, a letra U, a letra C, a letra A e a letra S. E nas colunas, eu vou pôr na primeira coluna, sim, reconheceu sempre. Reconheceu às vezes. Não reconheceu nas colunas, certo? E como é que vai ficar as minhas respostas? Que tipo de resposta eu vou ter aqui? Olha só que bacana. Reconheceu as letras do próprio nome e a família vai me marcar. Olha, o L, ele reconheceu sempre. O U, às vezes. O C, reconheceu. O A, reconheceu. E o S, não reconheceu. Olha que bacana. Então, aqui eu já coletei. Como é que foi fazer as atividades? E a família falou, olha, essa semana foi tipo nota 7, sabe? Foi fácil, difícil, você pode fazer esse tipo de graduação. E utilizando, por exemplo, esse recurso, né? Que é o recurso de grade da caixa de seleção, ele pode aqui te dizer, enfim, quando ele reconheceu sim, não, às vezes. Usando esse recurso aqui das atividades, né? Por exemplo, essa caixa é também interessante. Eu tô colocando diferentes formas, porque você vai escolher, né, dentre os seus objetivos, qual é a melhor forma de perguntar. Você não vai fazer um questionário com 15 perguntas para a família, certo? Isso não é bacana, toma muito tempo e perde a objetividade deste formulário. A proposta desse formulário é que ele fique objetivo, tá bom? Então, você fez uma primeira avaliando como é que foi a semana, se foi fácil ou se foi difícil, certo? Então, se recusou a fazer ou se fez tranquilamente, se foi uma semana nota 10. O que ele conseguiu, porque esse era o seu objetivo, o trabalho com o nome, então o que ele conseguiu reconhecer, certo? E eu acho que é bacana que, por exemplo, olha, na primeira, coloca como obrigatória. Na segunda, ó, é obrigatório que ele responda todas as linhas, certo? Você pode pôr mais uma caixa aqui e aqui, olha, você permite que a família faça um upload, entendeu? Que ela carregue um arquivo para este, certo? Olha que bacana. Então, você vai precisar permitir que vá para o seu Google Drive. E aí, você coloque assim, ó. Se tiver, coloque uma foto aqui. Então, a atividade, entendeu? Se de repente a família já fez uma foto da atividade, não é? Uma foto da atividade. Opa! Coloque uma foto da atividade aqui. E aí ele vai perguntar, né? Que tipo de arquivo você quer? Você quer arquivo de imagem, tá bom? Porque não é apresentação, não é documento. Se você de repente quiser vídeo, você também, a família gravou um vídeo, né? E você pode deixar no máximo aqui 5 arquivos, tá bom? E o tamanho também, porque de repente, esse formulário pode acertar até 1 GB de arquivos. Então, 5 arquivos de 10, né? Ele vai até conseguir trazer. Então, você pode deixar aqui um arquivo grande, tá vendo? Opa, 10 ele não dá conta, 1, beleza. E aí você não deixa como obrigatória porque você não sabe se a família tem. Trazendo aqui, olha, no formulário impresso, vou recarregar para a gente poder ver a próxima alteração, tá? Ele consegue lá do celular adicionar um arquivo, tá bom? Então, olha que bacana, né? A gente consegue trazer um arquivo, a família pode inserir um arquivo também. Outra que você pode deixar aqui é deixar a família livre para contar, né? Neste
Gente, esse meu teclado é novo, eu tô com dificuldade de adaptação aqui, vocês estão percebendo, né? Neste espaço, né? Relate, né? Qualquer observação, né? Ou deixe livre aqui para observação. Ele já mudou para parágrafo e eu não deixo obrigatório, tá bom? Então, aqui você vai ter um documento simples, com poucas coisinhas que a família vai te responder. E o mais bacana é que depois isso vai gerando alguns gráficos que a gente vai ver. Bom, fiz a proposta, não é? Você pode sim... Não quero trabalhar nas configurações. Aqui nessa paleta, você pode mudar a cor, você pode escolher uma imagem lá em cima para ficar bonita, você pode fazer uma imagem específica ou usar, né, alguma imagem que você achou bacana aqui. Então, eu vou pegar, de repente, uma ilustração que eu achei bonito, que eu acho que tem a ver aqui com o meu aluno, e eu peguei uma imagem aqui bacana, inseri para ficar bonito, né? Consigo alterar um pouco as cores, o plano de fundo, deixo bem bacana no meu estilo, tá bom? Nesse olhinho aqui vocês conseguem visualizar. Aqui nessa rodinha vocês conseguem, né, nessa engrenagem, vocês conseguem trazer, não é? Então, é muito complicado quando você limita uma resposta que o familiar tem que fazer o login numa conta, e isso dificulta o preenchimento, eu não colocaria, tá? Eu não quero que mostre o link para outra pessoa na apresentação. Eu quero que mostre a barrinha de progresso e não embaralhe as perguntas, porque eu quero nessa ordem. Aqui na mensagem final que aparece depois, você pode até personalizar o nome da pessoa. Então, você pode falar, obrigada, Maria. Você pode até pôr o nome lá da pessoa que você sabe que vai responder, né? Obrigado, Maria, por responder nossa avaliação, né? Qualquer dúvida, me chame, professora, parará, tá bom? E eu não vou fazer disso um teste com respostas corretas. Na hora de enviar, você clica ali em enviar. Sim, pode enviar por e-mail, mas se você estiver trabalhando pelo WhatsApp, é bacana você pegar parece um clipezinho, né? E copiar essa URL. Você pode deixar o URL curto, mas em alguns celulares não funciona, tá bom? Não sei porquê, mas não funciona. Então, se você de repente quiser copiar essa URL comprida, é só você pegar essa URL e colar, né, no WhatsApp, né, que você vai conseguir encaminhar. Olha, eu vou colar aqui em cima, só no navegador, que ele vai abrir aqui o preenchimento, certo? E aí a família ela vai responder, olha, então, essa semana, foi nota 8. Aí o Lucas, ele conheceu a letra L, a letra U, às vezes aqui ele conheceu o C e o A, e o S ele não conheceu. E aí, de repente, o arquivo, a família vai escolher, de repente, o arquivo do dispositivo, que no caso, se eu tivesse aqui no celular, ele permitiria, que é lá a fotografia do Lucas fazendo atividade ou um pequeno vídeo. E a família pode escrever aqui alguma observação, então, né? Enfim, ele está com saudades de você, né? E a família lá escreveu uma observação, alguma coisa assim, e enviou, certo? Olha que bacana. Finalizamos aqui, então, o nosso formulário. Vou fechar o formulário e voltei para a nossa pastinha, tá bom? Então, o formulário fica aqui, vou abrir. E você tem aqui as respostas, olha, já tem, isso mesmo, o formulário permite, pode continuar. Porque ele tá perguntando se eu ainda permito que o formulário suba algum vídeo, tá bom? Olha aqui nas respostas, né? Ele produz isso automaticamente, tá bom? Então, isso é automático. Você pode ter tanto no formato de gráfico, você pode ver em cada pergunta que, de repente, o seu aluno respondeu, né? A família, e na questão individual. Ou você vai gerar uma planilha, tá vendo? Ele gera uma planilhazinha. Vou explicar porque isso é interessante, mas você precisa pensar bem no formato aqui da sua pergunta. Ele te dá, olha, o dia, a hora que foi respondido,
como é que foi a nota da semana e, por exemplo, aqui no reconhecimento das letras do nome, deixa eu... Opa, não quero ver o histórico de edição. Eu vou colocar aqui porque eu quero o texto todinho aqui, ó, para eu poder enxergar a resposta, né? Você vai organizando, é como se fosse o Excel, tudo bonitinho. E eu consigo saber, olha, as letras que ele tá reconhecendo e tudo mais. Imagina que a semana que vem, tá? Faz de conta que é uma outra semana, eu acho que é até interessante. Você nem precisa colocar, porque o próprio formulário já me traz as semanas. Numa outra semana, a família vem e fala, olha, então, essa semana foi nota 10, né? E ele reconheceu várias letras do nome e a letra S ele tá reconhecendo aqui um pouco mais, certo? E ela encaminha novamente esse mesmo modelo, esse mesmo formulário. Por que eu tô trazendo essa questão? Olha aqui, conforme eu vou observando, ele vai me gerando gráficos, entendeu? Que, por exemplo, o reconheceu sempre e conforme ele vai melhorando o reconhecimento, não é? O gráfico vai sendo gerado. E na planilha, não é? Eu já consigo ver uma modificação e vendo aqui que na semana, olha aqui, faz de conta que essa data é uma semana posterior. Olha, então ele estava reconhecendo às vezes, já passou a reconhecer, não é? Não reconheceu, passou a reconhecer às vezes. Isso vai colaborar muito no seu relatório. Bacana essa história de usar o formulário, não é não? Porque ele é muito útil e ele roda muito bem nos celulares, é fácil de responder, não é? Então ele é bem acessível nesse sentido. Não exagere nas perguntas, não faça um questionário muito comprido, faz bem curtinho, ao final de uma semana, ao final de cada aula, com objetivos bem focados. Não vai fazer questionário para tudo, né? Não é o nosso objetivo sobrecarregar a família, mas é coletar um mínimo de feedback. Lembra que eu falei da dica extra? Chegou a hora da dica extra. Se você ficou até o fim, como vai facilitar, como você pode facilitar, né, lá no final do ano os seus relatórios, utilizando aqui os recursos do Google Drive. E a dica extra, lembra que eu falei que tinha dica extra? É para que você organize, então, o seu Google Drive, organizando, né? Então, tem lá a sua pasta de alunos, nomeie pastas individuais para os seus alunos, bem de forma organizada. Na pastinha dos seus alunos, né? Você terá o arquivo, não é? Em relação às fotos que ele vai, conforme ele vai subindo as fotos vão ficando aqui armazenadas, certo? Todas as fotos que a família encaminhar lá no seu formulário já estarão aqui na pastinha específica do seu aluno. Por isso que eu recomendo um formulário para cada aluno. Você depois pode ir modificando só as perguntas, não é? Ou copiando esse mesmo formulário para gerar os próximos. E também, se você receber pelo seu celular fotos diferentes de outras atividades, você também já vai do seu celular mandando para o Google Drive e ficando com a memória do seu celular bem mais tranquilo. Olha que bacana, né? Então, essa primeira pasta, ela foi gerada porque no meu formulário eu permiti que a família já anexasse fotos ou vídeos, e essa outra aqui eu coloquei para fotos que eu vou recebendo pelo WhatsApp, entendeu? Eu posso até renomear essa pasta e deixar ela já bem clara, fotos de atividades, já coloco aqui que é do WhatsApp para eu saber que eu recebi pelo WhatsApp. No final do ano, quando você você quer lá preparar de repente a atividade, um fechamento, uma apresentação bem bonita da sua turma, você vai vir aqui nas apresentações do próprio Google, não é? Onde você vai gerar slides e as imagens já estarão aqui separadas por aluno, por turma, né? Vai ficar muito mais fácil de você produzir, de repente, um encerramento. Tenho certeza que você gostou dessa dica, não é mesmo? Aproveite esses recursos para agilizar e facilitar o seu dia a dia, porque é isso que a gente precisa, agilizar os nossos processos, não é? Para que a gente não fique tanto nessa parte de organização de arquivo, para que a gente possa trabalhar mais na mediação, na criação de atividades e de situações aí desafiadoras para os nossos alunos, tá bom? Um grande abraço, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e acompanhar todos os nossos conteúdos. Até o próximo vídeo.